Capital e Mercado. Oferecimento Atlas Schindler, Grupo Bandeirantes, Bradesco, Comgás, Estadão e Gerdau. Realização Fiabice Brasil e Secov São Paulo. A cidade de São Paulo aprovou ontem a revisão do novo plano diretor, uma decisão da Câmara Municipal de São Paulo depois de vários meses de debate público. Hoje nós vamos falar bastante sobre isso. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Capital Mercado o presidente do Secov de São Paulo, Rodrigo Luna. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Com certeza você acompanhou de perto aí essa revisão do plano diretor, não? Sim, obrigado, Sabino. É um prazer estar aqui com você, uma honra nesse teu programa. Sem dúvida, é um projeto da cidade de São Paulo, um projeto amplo, um debate bastante extenso, legítimo para todos os cidadãos paulistanos, porque ao final do dia o urbanismo da cidade impacta a vida de todos nós de forma muito significativa. Vamos começar explicando o que é um plano diretor, o que ele significa para uma cidade do tamanho de São Paulo, por favor? O plano estratégico da cidade, o PDE, como é chamado, o Plano Diretor Estratégico, ele basicamente é um conjunto de regras que determinam o urbanismo da cidade, né? Obviamente com impactos enormes, quer seja no âmbito social, no econômico e até no ambiental. E é um debate que realmente requer que todos os setores da economia e da sociedade civil participem desse debate, dando contribuições para que São Paulo, para que a cidade possa se desenvolver de uma forma mais democrática. O que efetivamente aconteceu, né, esse debate? A pandemia atrasou um pouco essa revisão. Essa revisão, é bom que a gente explique, ela é prevista pela própria lei que define o plano diretor. Ela prevê um prazo ali para que o plano seja revisto, porque a cidade é dinâmica, a cidade muda bastante. E esse prazo acabou tendo que ser adiado por causa da pandemia, mas a partir disso muitas audiências públicas aconteceram e houve uma participação popular importante nessa discussão. Sem dúvida. É uma revisão intermediária, revendo as regras que foram estabelecidas em 2014. Como você bem diz, em 2021, por conta da pandemia, já estava previsto, mas por conta da pandemia foi prorrogado para 2023. E é uma discussão muito ampla em que, tanto do âmbito municipal, do âmbito do executivo, quanto do âmbito do legislativo, muitas audiências públicas para receber todas as contribuições da sociedade para se chegar à conclusão de um texto final que foi aprovado na noite de ontem. E o plano diretor, como diz o próprio nome, ele é uma regra geral, ou ele define regras gerais para que depois ali cada situação específica seja definida numa lei ordinária, não é isso? Perfeito. Ele estabelece regras amplas, né, de direcionamento que precisam ainda ser detalhadas na lei de uso e ocupação do solo, que seria o próximo passo para se debater setores específicos de acordo com o que o plano diretor estratégico permite. Que é a chamada lei de zoneamento, que a Câmara promete discutir agora no segundo semestre. É o próximo passo dessa discussão urbanística. Perfeito. Vamos listar, e depois a gente entra em cada ponto, mas vamos listar, por favor, na sua opinião, quais são os trechos mais relevantes desse plano diretor e quais terão mais impacto na vida da cidade, por favor. Sabino, o Plano Diretor Estratégico de 2014, ele determinou a diretriz de focar o seu desenvolvimento nos eixos de transporte, aproveitando a malha já existente e aí adensando nesses eixos de transporte para melhorar a facilidade, a locomoção e o acesso aos eixos já estabelecidos. Então, ele já tem esta diretriz. O que esta revisão intermediária foi rever algumas destas situações que, lá estabelecidas em 2014, precisavam de um certo reparo ou alguma revisão de acordo com o que a gente percebeu ao longo dos anos em função do desenvolvimento da demanda imobiliária por habitação. Vamos lá, vamos tentar entender. Esse adensamento,
né, nessas áreas, em torno de estações de metrô, estou detalhando um pouco mais para ficar bem claro. Em torno de estações de metrô, se eu não me engano, o raio definido foi 700 metros no entorno de estações de metrô e 400 metros no entorno de terminais de ônibus. Nos corredores, né? 400 metros em relação de largura e 700 metros em termos de raio. Era 600, virou 700, era 300 e foi para 400. Isso significa mais gente com acesso fácil ao transporte público. Portanto, uma lógica, finalmente, dessa vez no plano diretor, de priorizar o transporte público. Isto significa a possibilidade da produção imobiliária mais próximas desses locais, aonde já existe infraestrutura de mobilidade urbana instalada, quer seja metrô, quer seja linha de ônibus. Mas é importante uma coisa, Sabino, isto não é imediato. A lei, o plano diretor estratégico aprovado, ele permitiu a possibilidade que agora será discutido pontualmente em cada região, de acordo com a necessidade, com estudos técnicos aprofundados, para determinar se aquele trecho realmente precisa ter a necessidade de chegar a 400 ou se mantém 200. Enfim, a cidade de São Paulo tem, pela sua abrangência, características muito distintas em todo este eixo de transporte já estabelecido. E, portanto, as regras podem ser distintas uma da outra, a depender do estudo técnico que será feito para cada região. Essa metragem de distanciamento ali da estação de metrô ou do corredor é até, mas pode ser menos. Pode ser menos. E, de novo, ela não é automática. O que foi estabelecido agora é uma chave de fenda, para no futuro, se você precisar, poder ter acesso a essa ferramenta. Se ele estabelecesse um número menor, você não, lá na frente, se a cidade tiver necessidade, você não pode absorver, porque o Plano Geral Estratégico, o PDE, não permitiria. Portanto, ele é uma regra que estabelece índices máximos. E, a partir daí, vai se estudar com estudos técnicos o que cada região pode absorver e tem necessidade de ampliação. De qualquer forma, pela sua experiência, pelo seu conhecimento de mercado, tem uma tendência a essa procura ou não? Porque também, se não houver procura, o mercado não vai construir, não é isso? Ô Sabino, o setor imobiliário, ele produz e entrega aquilo que a sociedade demanda. E a demanda por habitação tem sido muito forte e crescente. São Paulo, na década de 60 e 70, tinha uma determinada conduta para planejamento urbano. Você tem prédios icônicos daquela época, como o Copan, como o próprio Martinelli, onde a prefeitura tem boa parte das suas secretarias lá, com um coeficiente de aproveitamento de 18 a 22 vezes a área do terreno. Hoje, em São Paulo, o coeficiente básico é 2. Então, o que foi feito ao longo desses... Desculpa te interromper. O que é coeficiente 2, só para gente explicar? O quanto se pode construir em relação ao terreno. Perfeito. Então, num terreno de 1.000 metros quadrados, o coeficiente 2 diz que você pode construir neste terreno de 1.000, 2.000 metros quadrados de área de construção. Naquela época, no Copan, são 18 vezes. Então, num terreno de 1.000 metros quadrados, poderiam se construir 18.000 metros quadrados. A cidade foi mudando, as legislações foram tornando mais restritivas e, portanto, as habitações foram se espalhando para bordas da cidade, para as franjas da cidade. Isso, obviamente, trouxe algumas complicações. A primeira delas, de natureza da mobilidade urbana. As pessoas que foram morando mais distantes precisavam e precisam se locomover para onde a gente chama aqui, que é o centro ampliado, onde apenas 26% das pessoas moram, as outras 74% moram fora desse eixo ampliado. Vamos citar o que é o eixo ampliado, o que a gente considera. Horto Florestal, Tatuapé, Santo Amaro, Pirituba. Esse é o eixo ampliado. Aqui moram apenas 26%. Então, todas as pessoas que moram fora precisam ir e vir todos os dias. Esse eixo é grande, não é que a gente está falando do centro expandido, não. A gente chama de centro ampliado. Ampliado, é mais do que o centro expandido. É mais do que o centro expandido. Então, ao longo dos últimos 40 anos, São Paulo se desenvolveu uma cidade dos carros, uma cidade do ônibus. E todo o investimento de metrô, que grande parte dele vem de 25 anos
para cá, não foi suficiente para atender a mobilidade desta população toda. Então, o que nós temos hoje é realmente um trânsito bastante carregado e bastante intenso por essa característica. As cidades modernas hoje trabalham no sentido contrário. As cidades modernas trabalham no que elas chamam as cidades dos 15 minutos, onde a 15 minutos a pé você tem acesso a tudo, ao trabalho, ao lazer, à escola, à cultura. E nós não temos uma cidade assim. Então, ficam poucas pessoas aqui dentro, a maioria fica lá fora, e os recursos municipais não são suficientes para levar qualidade urbana para toda esta população. Você que passou um pedaço do seu tempo em Toronto. Toronto é uma cidade de 4 milhões de habitantes, onde a malha urbana está concentrada no centro, onde mais de 1.800 prédios têm mais de 30 andares. Com isso, você consegue melhorar a qualidade do investimento, porque ele é mais focalizado, e as pessoas não precisam fazer tantas locomoções para ir e vir para as suas tarefas diárias. É claro que esse é um processo longo, não se faz urbanismo do dia para a noite. Se nós acreditamos que o urbanismo da cidade de São Paulo não está adequado para a sua população, nós precisamos reverter este cenário. E esse cenário precisa ser revertido ao longo do tempo. É claro que precisamos estar atentos. O principal movimento que exige atenção é o investimento em mobilidade urbana, que muitas vezes ele acaba sendo o grande foco de atenção das pessoas quando se fala de plano diretor. Quer dizer, eu sempre digo o seguinte, é o cachorro abanando o rabo ou o rabo abanando o cachorro. Não, nós precisamos ter um urbanismo de qualidade e aí adaptar a mobilidade urbana para esse urbanismo. E o urbanismo de qualidade das grandes cidades é um urbanismo mais adensado, onde as pessoas podem desfrutar das regiões mais próximas, onde a infraestrutura urbana tem mais qualidade. Desta forma, esse plano traz um pouco deste conceito que já veio caracterizado no Plano Diretor Estratégico de 2014. Pelo que eu entendi, o número que você deu, o centro ampliado, quanto por cento da população? 26% da população. 26% da população e todo o resto da população mora nas franjas da cidade. Só esse 26% da população é que acabam usando o que há de melhor do ponto de vista de estrutura urbana, de transporte público. Portanto, a questão da mobilidade é essencial. E mais do que isso também, empregos, não? Sem dúvida nenhuma. O emprego está aqui nesse trecho mais rico da cidade e mais importante. E é isso que a gente diz. Nós temos que se concentrar em fazer a cidade de São Paulo ser mais democrática. Claro que precisam ter estudos bem aprofundados, muito qualificados para demandar quais são as consequências desses avanços todos e, obviamente, a gente espera que o poder público faça esses estudos para endereçar vamos dizer assim, esse encaminhamento da cidade mais voltada para as regiões de infraestrutura, trazendo de volta a população e não expulsando como ocorreu nos últimos 40 anos na cidade. Quais são os eixos que, na sua opinião, serão mais impactados num primeiro momento? A gente já vê, por exemplo, uma mudança muito importante numa avenida fundamental aqui da mobilidade de São Paulo, para você que está fora de São Paulo, mas uma avenida ali ligando, de alguma forma, a Avenida Paulista, a Zona Oeste, que é a Avenida Rebouças. Perfeito. Essa já está mudando bastante, né? Está mudando bastante. E é um pouco disso, quer dizer, como é que a gente consegue produzir habitação de qualidade a preços acessíveis? Esse primeiro movimento, ele trouxe duas características. A primeira delas é um volume de unidades menores sendo lançadas em maior escala. E o segundo movimento como é uma região, vamos dizer, mais rica da cidade, os preços são mais altos, porque o terreno, né, a matéria-prima ali é mais cara. Então, acabou se produzindo apartamentos menores e mais caros. Claro que isso atende uma parcela da sociedade, mas nós precisamos ir muito mais além. Nós precisamos trazer para perto desse eixo, desse centro ampliado, pessoas de todas as faixas de renda. Então, precisamos produzir desde habitação para rendas maiores, assim como para as rendas menores, enquadradas dentro do programa Minha Casa Minha Vida.
e que tem na cidade de São Paulo hoje quase 50% deste mercado. Em 2022, o setor imobiliário lançou quase 72 mil unidades. 34 mil delas foram dentro do programa Minha Casa Minha Vida, quase metade. É um volume muito grande. Mas a grande maioria desses projetos é fora deste eixo ampliado. O que nós precisamos fazer é reverter isso. Precisamos tornar essa cidade mais inclusiva, mais democrática, economicamente mais viável, porque aí os investimentos eles serão mais bem distribuídos e concentrados aonde realmente o grande volume de pessoas passa o seu dia a dia, protegendo inclusive a questão do meio ambiente. Esse movimento desses últimos 40 anos fez a cidade se espalhar. E isso trouxe complicações ambientais muito grandes, desde a ocupação dos mananciais, que outrora eram áreas absolutamente preservadas e hoje nós já enfrentamos dificuldades muito grandes, assim como em termos de ar, né? O transporte, a quantidade de viagens para as pessoas irem e virem. Então, é realmente um movimento importante que, de fato, afeta a vida de todos os paulistanos, que precisa ser com muito critério pensado para que a gente possa endereçar a cidade de uma forma mais equilibrada. A tendência com essa nova regra é a construção de prédios de habitação mais de interesse social, como se chama tecnicamente, é isso? São Paulo precisa ser democrático, precisa atender a todos. É bem verdade que as faixas sociais mais baixas, em termos de renda, elas precisam de uma atenção muito maior do que as faixas melhores, onde a renda é mais farta e, portanto, é mais adaptável. O olhar para o social e para que a cidade possa absorver a oferta de unidades que acessem estas faixas de renda mais baixas que é o grande desafio e precisa estar muito na linha do pensamento da prefeitura e do desenvolvimento do urbanismo da cidade. Sendo a habitação um dos maiores problemas hoje da cidade de São Paulo. São Paulo tem hoje quase 400 mil unidades de déficit habitacional. Novas demandas por ano giram em torno, segundo a Fundação Getúlio Vargas, de 110, 120 mil novas habitações por ano, o que dá mais ou menos aí 1.300.000 nos próximos 10 anos, 1.200.000, 1.300.000 nos próximos 10 anos. As pessoas precisam morar e nós precisamos criar condições de produzir para estas pessoas. Durante muito tempo, se produziu pouco habitação de interesse social no Brasil, de uma forma geral, em São Paulo, obviamente, também, por conta de políticas públicas adequadas. Desde o início do programa Minha Casa Minha Vida, com estabilização da moeda, o controle inflacionário, isso voltou a ser possível. Isso não acontecia desde o final do BNH, em 1986. Durante este período, as pessoas que precisavam morar e não tinham acesso ao crédito, davam as suas soluções. E isso trouxe, obviamente, complicações sociais e de meio ambiente muito, muito severas para a nossa cidade, coisa que agora nós percebemos que nós retomamos o caminho de conseguir produzir de uma forma adequada, mas agora, em termos urbanísticos, a gente precisa fazer com que as pessoas se voltem mais aqui para onde a infraestrutura está instalada e nós precisamos democratizar isso de uma forma bastante consistente. Ainda do ponto de vista urbanístico, mas não só, o que mais o plano diretor traz de melhoras para a cidade na sua avaliação? Esse plano diretor incentiva mais a questão de produção de habitação de interesse social, onde traz ampliações das cotas de solidariedade, onde você pode ampliar o coeficiente de aproveitamento de um terreno, desde que ele seja para interesse social. Eu acho que a questão do múltiplo uso, intercalando residencial com comercial e varejo, e a parte comercial é muito forte. Uma cidade, lojas de rua, elas só funcionam se as pessoas andarem a pé. Se as pessoas estiverem andando de carro, você não tem estacionamento, você não tem condições de parar, você não tem acesso fácil. E, portanto, a hora que a gente faz este movimento, você traz essa cidade de uma forma mais viva, onde a cidade é vivida não dentro do carro, e sim
permeando, andando pelas ruas e aproveitando o que a cidade tem de melhor. Eu te perguntei, vou voltar àquela pergunta, quais são os pontos que você acredita que mais tem um impacto dentro da cidade de São Paulo? A gente falava da Avenida Rebouças, quais outros trechos devem mudar bastante? O cenário deve mudar bastante, a paisagem deve mudar bastante com o plano diretor? São Paulo é muito amplo, muito grande, tem muitos corredores de meios de transporte já estruturados, diversas regiões, a região da Santo Amaro, que apesar que lá terá um tratamento especial, mas é uma área que está em franco desenvolvimento. A Zona Leste tem corredores muito fortes e importantes. A Zona Sul tem uma população gigantesca, Boi-mirim, ali pode-se fazer muita coisa. Enfim, a cidade, de uma forma bastante ampla, ela vai absorver estas mudanças e esperemos que melhore a vida da população. Então, a gente está falando de duas tendências. Tendência de apartamentos menores e estamos falando de tendência de habitação de interesse social. Isso aconteceu nos últimos anos por conta da característica do plano. A intenção agora desta revisão é que isso possa, de uma certa forma, ser mitigado. O plano diretor estratégico, ele previa uma quantidade mínima de unidades por terreno. Agora, esta quantidade diminuiu. Portanto, a necessidade de fazer apartamentos menores num terreno será menor. E isso vai possibilitar com que o setor possa produzir aquilo que mais se demanda em termos de equilíbrio. O grande ponto é, de novo, essa questão do incentivo à habitação de interesse social, que é, sem dúvida nenhuma, um dos principais focos para uma legislação urbana pública. Porque ali é que está o grande déficit, ali é que está a grande atenção das pessoas que mais precisam de uma legislação que possa receber dentro do orçamento familiar mais apertado. Em resumo, para a gente mudar de assunto, o plano diretor, então, o setor da construção civil vê como positivo? Olha, eu acho que é um movimento, né? O setor, ele vai atender a demanda onde for. A gente sempre diz o seguinte: se a cidade decidir que ela tem que se espalhar pelas franjas da cidade, o setor vai produzir nas franjas da cidade, porque as pessoas precisam morar. Então, para o setor, isso não tem lá um grande impacto. Obviamente, como a grande atenção está neste eixo ampliado, tudo fica com mais, eu diria, mais ênfase aqui nesta região. O setor, como é um setor que opera a cidade, entende que o urbanismo de São Paulo precisa melhorar. E, obviamente, esses movimentos podem trazer oportunidades de melhoria. Eu queria falar um outro ponto também, essa questão da mobilidade urbana, que ela é muito tratada e muito importante sobre o aspecto urbanístico. Estudo do metrô, de 2007 a 2017, ou seja, num período de 10 anos, a frota de veículos da cidade aumentou em 22,8%. Mas o crescimento do número de viagens foi só de 6%. Então, a frota aumentou 22,8% e o crescimento de viagens, 6%. De outro lado, o crescimento de viagens de linhas de metrô cresceu 86%. De trem, CPTM, 35%. E de ônibus, em 10 anos, reduziu 26%. Mobilidade urbana, uma cidade como São Paulo, é transporte de massa. E transporte de massa só existe um: trem e metrô. O ônibus não é um transporte de massa, é um transporte público, que cabe um volume maior de pessoas. Mas ele requer um consumo muito grande da cidade, quer seja em termos de vias, espaço, a questão ambiental. Então, nós precisamos construir uma cidade que seja efetivamente compacta, onde os investimentos possam traduzir a seguinte resultado. Se eu sair do meu apartamento na Rebouças, novo, que foi construído, pegar um metrô na Rua Pinheiros, onde a estação nova está lá colocada com muito sucesso, de muita qualidade, e eu precisar atravessar a cidade e ir trabalhar no centro ou ir para a Zona Leste, eu preciso ter condições de descer
a 15 minutos da onde eu preciso ter o acesso. A hora que você cria essa estrutura urbana, as pessoas deixam o carro não por obrigação, mas por opção e passam a usar o meio de transporte de uma forma adequada. Isso é um programa longo, é um planejamento de cidades, mas com certeza nós teremos uma cidade muito mais democrática e muito mais viável. Bom, vou aproveitar aqui a presença do Rodrigo Luna, que falou com a gente hoje aqui no Capital Mercado, ele que é presidente do Secovi São Paulo, para lembrar que vem aí a 29ª edição do Prêmio Master Imobiliário. Ele é realizado pelo Secovi São Paulo e pela Fiabse Brasil. É o Oscar do setor. Ele premia empresas e profissionais, divulgando e estimulando a excelência no trabalho realizado. A comissão julgadora, composta por especialistas, considera as empresas que se destacam e fazem a diferença no dia a dia das cidades. Rodrigo, é o momento, ao auge do setor no ano, não? Sem dúvida nenhuma. Como você bem disse, é o Oscar do setor imobiliário. É a prova de que o empreendedor brasileiro, o mercado imobiliário brasileiro é da mais alta qualidade. Lindíssimos projetos que são reconhecidos e consagrados nessa noite muito especial, que já acontece há 29 anos. E agora, no dia 27 de setembro, nós teremos a 29ª edição, numa festa linda, com arte, com música e apresentação dos cases que foram selecionados através dos seus projetos, que deram entrada para concorrer ao Master, e um júri especial, absolutamente independente, elege quais são aqueles que são considerados os projetos imobiliários mais bonitos do ano em âmbito nacional. Depois, esses prêmios, se quiserem, podem concorrer em âmbito internacional através da Fiabse Mundial, numa grande festa que acontece todos os anos também no Congresso Mundial, que percorre o mundo inteiro, absorvendo todas as melhores práticas e uma troca de conhecimentos muito rica produzido pela Fiabse. E nós teremos, obviamente, cobertura total do Band News TV. Rodrigo Luna, presidente do Secovi São Paulo, muito obrigado pela participação hoje no Capital Mercado. Eu que agradeço mais uma vez, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. O Capital Mercado volta na semana que vem. Até lá! Capital e Mercado. Oferecimento Atlas Schindler, Grupo Bandeirantes, Bradesco, Comgás, Estadão e Gerdau. Realização Fiabse Brasil e Secovi São Paulo.